Olá, gente, eu sou a Natália e hoje eu e meu grupo vamos apresentar o artigo Obesidade Geral e Abdominal em Idosos no Sul do Brasil. Resultados do estudo Como Vai. Bom, o artigo foi publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva em novembro de 2016, no volume 21. Ele foi escrito pela Caroline dos Santos Costa, pela Bruna e pelo Juraci. O tema do artigo ele é bem importante, tendo em vista que a obesidade é uma condição bem grave e é um fator de risco para uma série de doenças. O obeso sempre vai ter mais propensão a desenvolver problemas como hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes, entre muitas outras. O grupo que vai apresentar esse artigo é composto pela Aline, pela Brenda, Bruna, Camila, Flávia e por mim. Bom, a metodologia empregada nesse estudo foi o estudo transversal de base populacional. A coleta de dados foi feita através de um questionário padronizado e foi feita entre janeiro e agosto de 2014. E foi possível entrevistar 1.451 idosos residentes na zona urbana de Pelotas. O município se localiza no sul do Rio Grande do Sul e possui aproximadamente 344 mil habitantes. Desses, 93% reside na zona urbana e 15% são idosos, mais ou menos. O que significa dizer que o estudo é transversal? Bom, significa que as entrevistas ocorreram uma única vez. O estudo tinha como objetivo medir as prevalências e identificar os fatores que poderiam estar associados à ocorrência de obesidade entre os idosos residentes na zona urbana de Pelotas. Ou seja, eles queriam saber se a obesidade e identificar se os fatores socioeconômicos, escolaridade, tabagismo e etc. influenciam na obesidade entre os idosos. A amostragem foi feita por conglomerados e foi feita em 2 estágios, se baseando no censo demográfico de 2010. Era necessário ter pelo menos 1.264 idosos para o estudo. E o que significa dizer que a amostra foi feita por conglomerados? Bom, significa que a população foi dividida em grupos, se baseando na localização geográfica dos mesmos. Então, eles selecionaram uma amostra aleatória de cada grupo para realizar a pesquisa. Bom, eu vou falar como foi feito o processo de medição desses dois tipos de obesidade. A obesidade geral ela foi feita através do índice de massa corporal, que é o IMC, e foi utilizado o ponto de corte preconizado pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que classifica como obesos pessoas com IMC maior ou igual a 30 quilos. E para calcular esse IMC foram utilizadas as medidas de peso e altura, que foram estimadas através da altura do joelho dessas pessoas, por ser a forma mais adequada para a população-alvo. Para avaliar a obesidade abdominal, foi utilizada a circunferência da cintura, que foi medida com uma fita métrica não extensível, que foi posta sobre a pele da região mais estreita do tronco, que fica entre o tórax e o quadril, e essa avaliação foi feita no momento em que essas pessoas estavam expirando. E se não houvesse um ponto mais estreito, a medida ela era feita entre a última costela e a crista ilíaca. E essa técnica é recomendada tanto pela OMS, tanto pelo Ministério da Saúde, e ela é utilizada em vários estudos. Então, foram classificados como portadores de obesidade abdominal aqueles que tinham uma circunferência maior que 102 centímetros para homens e maior que 88 centímetros para mulheres. E para identificar os fatores associados à obesidade geral e abdominal, foram utilizadas as variáveis independentes de idade obtida em anos completos, sexo, cor da pele, escolaridade, classe econômica e situação conjugal, assim como tabagismo atual, atividade física e lazer, ausência ou presença de doença cardiovascular. E a coleta desses dados foi realizada por entrevistadoras mulheres com no mínimo ensino médio completo, e elas foram previamente treinadas e padronizadas para a coleta das medidas antropométricas. O questionário foi testado anteriormente pelos autores no início dessa pesquisa. E o estudo ele utilizou meios de transportes para as entrevistadoras se locomoverem até os domicílios selecionados. A entrada dos dados ela foi feita através de netbooks, e para as coletas das medidas foram utilizados equipamentos como balança eletrônica, antropômetro infantil para a medida da altura do joelho e fitas métricas não extensíveis. As técnicas de medição seguiram as recomendações da OMS e o controle de qualidade ele foi feito através de uma nova visita e entrevista com uma versão reduzida do questionário original e foi feita a 10% dos entrevistados e de uma forma totalmente aleatória, o que resultou em 87% de repetibilidade.
A prevalência dos idosos estudados, 29,9% foram considerados obesos e 50,4% apresentaram obesidade abdominal. As prevalências de ambas foram maiores entre as mulheres. Houve uma diminuição progressiva da obesidade geral com o aumento da idade e foi encontrada a maior prevalência em indivíduos com pressão alta, diabetes e doença cardiovascular. Para a obesidade abdominal, as maiores prevalências foram em idosos que viviam sem companheiro e naqueles que têm pressão alta, diabetes, doença cardiovascular ou colesterol alto. Na análise ajustada, as variáveis que continuaram relacionadas à obesidade geral e abdominal foram idade, sexo, tabagismo atual, atividade física, pressão alta e diabetes. Para a obesidade geral, as mulheres apresentaram prevalência 35% maior. Idosos com 70 a 79 anos tiveram prevalência 24% menor. Idosos que referiram ser hipertensos e diabéticos tiveram prevalência de 37% e 22% maiores, respectivamente. Quanto à obesidade abdominal, as mulheres tiveram prevalência 80% maior. Idosos com 70 a 79 anos tiveram prevalência 2% menor. Idosos que referiram ser hipertensos e diabéticos tiveram prevalência 44% e 16% maiores, respectivamente. Em 2014, o estudo foi conhecido como Consórcio de Mestrado Orientado para a Valorização da Atenção ao Idoso e a coleta de dados foi realizada entre os meses de janeiro e agosto. O processo de amostragem por conglomerados aconteceu em 2 etapas e teve como base dados do IBGE. Os 488 setores censitários da zona urbana foram elencados em ordem crescente, de acordo com a renda média de cada um, garantindo a participação de indivíduos em múltiplas condições socioeconômicas. Dos setores que possuíam menos que 15 idosos, foram agrupados, o que resultou em 469 setores para um sorteio sistemático. Avaliando a porcentagem de 0,43 idosos por domicílio, foram selecionados 31 destes por setor, o que possibilitou identificar no mínimo 12 idosos. Para que o tamanho amostral da pesquisa fosse atingido, foram sorteados 133 setores censitários, a partir de um pulo sistemático. Neste estudo, foram excluídos todos que mostraram impossibilitados de permanecer em posição ereta, bem como os que faziam uso de gesso, prótese ou amputados de membros inferiores. O tabagismo atual e a atividade física de lazer também foram incluídos como variáveis independentes e coletadas através do questionário IPAC, bem como a existência autoferrida de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, doenças cardiovascular e hipercolesterolemia. As análises estatísticas foram realizadas pelo programa STATA. O efeito de amostragem por conglomerados foi considerado em todas as análises, através do comando de survey, que é um tipo de investigação quantitativa. A significância estatística de cada variável foi avaliada através de testes de Wald, de heterogeneidade ou de tendência linear. Foram realizadas análises brutas e ajustadas através da regressão de Poisson, que é usada para modelar contagem de dados. Testes de interação entre desfechos, obesidade geral, abdominal, sexo e outras variáveis independentes foram realizadas, obtendo resultado não significativo. Entretanto, foi realizada a estratificação das análises por sexo, por ser considerada uma informação importante ao tema. Então, o estudo identificou 1.844 idosos, dos quais apenas 1.451 acabaram sendo entrevistados. Das perdas e recusas, 59,3% eram mulheres, com média de idade de 69 anos e meio, e dos entrevistados, 87 não possuíam informações de peso e altura do joelho e 78 de circunferência da cintura, devido ao encaixe nos critérios da exclusão. A tabela 1 aponta que 52% dos idosos possuem idade entre 60 e 69 anos, sendo 63% pertencentes ao sexo feminino. 84% eram de cor de pele branca, 53% pertenciam ao extrato C de classe econômica, 37% possuíam 4 anos ou mais de escolaridade e 53% disseram possuir companheiro. Com relação às variáveis comportamentais e de morbidade, grande parte dos idosos relatou não fumar atualmente, um percentual de 87,4%. Ser insuficientemente ativa fisicamente, um total de 81,4%. Enquanto 67, 24, 32 e 41 constatou possuir hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares e hipercolesterolemia. Entre os idosos estudados, 29,9% foram considerados obesos e cerca de metade da amostra apresentou obesidade abdominal. Além disso, as prevalências de obesidade, tanto geral quanto abdominal, foram maiores entre mulheres. Falando um pouco sobre as variáveis de causalidade reversa,
Podemos citar a dos fumantes, que eles possuem as menores prevalências de obesidade geral e abdominal devido aos efeitos da nicotina, porque ela reduz o peso corporal, aumentando a taxa metabólica basal e regula os caminhos neuroquímicos responsáveis pela fome e pela saciedade. Outra variável que podemos citar é a atividade física, que os índices de obesidade geral e abdominal são reduzidos em pessoas fisicamente ativas, porque com o envelhecimento os idosos tendem a se exercitar menos, somado à carga de doenças nessa idade e às limitações físicas, o que priva esse grupo dos exercícios e evidencia a obesidade. Outra variável é a idade, porque quanto maior a idade, menor a hidratação, a sede, a fome, e consequentemente é difícil presenciar os idosos de 80 anos ou mais com obesidade abdominal. A prevalência da obesidade geral foi de 30%, sendo maior que a do estudo de 1989, e as principais diferenças foram notadas pelo tempo que se passou entre as pesquisas, o que indica a evolução da prevalência, e porque a pesquisa antiga mostra o Brasil inteiro e a atual mostra apenas uma área urbana. Os pontos fortes do estudo evidenciam que quando as informações são autorreferidas, a chance de erro é maior do que quando elas são medidas antropometricamente. E o MC27 é preocupante em idosos para discriminar a obesidade do excesso de peso. Por último, eu e meu grupo, a gente avalia que foi um estudo importante, pois é necessário sabermos como está a qualidade de vida dos nossos idosos. E é isso, esse foi o nosso trabalho final para a disciplina de Bioestatística e Epidemiologia. Muito obrigada.